Olá, sejam bem-vindos ao canal Os Estrategistas do Reino. Esse canal foi montado para você, empreendedor cristão, ou para quem está pensando em ter a sua empresa e deseja aplicar conhecimentos do reino somados às estratégias das maiores e melhores empresas do mundo. Eu sou Hércules Florense, cristão, tenho formação em Marketing e Master Planning, 2 MBAs, um em Finanças e um em Design Thinking. Trabalhei por décadas nas maiores e melhores agências de propaganda do Brasil, o que foi o que acabou permitindo eu mergulhar fundo em dezenas de tipos de operações, setores diferentes, como bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Finasa, BCN e cervejarias, onde fui o criativo número 1 da Brahma por muitos anos. Reposicionei a Kaiser, trabalhei com a BCP, a antiga Claro, e praticamente participei do lançamento da telefonia da Embratel, o famoso Faz um 21. E também trabalhei com Guaraná Antártica, Suquita, Arisco, fiz a primeira campanha da Bovespa, lancei o Peugeot 206, um sucesso de vendas no Brasil, e essa campanha foi tão importante que ela acabou me lançando para as agências do Grupo Euro fora do Brasil para participar de pitches, concorrências internacionais, liderar grupos internacionais, uma experiência que eu ainda não tinha tido. Trabalhei com Souvenir, Epson, Pão de Açúcar e Casas Bahia. Ganhei prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Essa pluralidade de conhecimento, de mergulho efetivo dentro das operações, porque não era só um criativo, eu era estratégico, eu gostava de entrar nas empresas, gostava de destrinchar o que estava acontecendo ali dentro, entender o produto, começo, meio e fim, para poder tirar, extrair o melhor dele. Somada aos 2 MBAs, mudaram a minha mente. Minha mente não era mais só criativa, que apenas resolvia problemas através da comunicação, mas sim para um tratamento, um trabalho estratégico para as empresas. Então, aquele jovem estratégico que estava agora enfiado em livros de MBA, estudando estratégias de mentes criativas pelo mundo inteiro, estudando estratégias de negócios, resolveu dar um passo ainda um pouco mais ousado. Né? Depois eu vou ter um vídeo aqui só falando dessa escalada criativa, onde você sai desde do ponto onde você está parado, estagnado, onde você é apenas um operador, um executor de ordens, uma pessoa que não interfere muito no que está sendo produzido, até o nível máximo, que a gente chama de gênios, mas existe um nível ainda acima, chamado ex nihilo, que só nosso criador é capaz. Mas naquele momento eu quis escalar, tá um degrau acima. O degrau acima do estratégico é o visionário, onde você não mais resolve problemas do setor, como começa a tentar criar setores, tentar inovar. Isso é a grande característica dos maiores executivos do mundo. Se você pensar bem, eles inovaram, eles trouxeram a setores inteiros. É mais ou menos a estratégia do Oceano Azul, onde você tem um mar repleto de tubarões, né, deixando um oceano vermelho, sangue, brigando por aquele nicho, e você cria totalmente um nicho totalmente novo de mercado. Naquele momento, eu percebi a queda do impacto publicitário sobre as pessoas, sobre as grandes mídias de massa estavam se ressignificando a sua estruturação, porque começou a advir a internet deu muito poder para o consumidor. Ela tirou aquele estático que estava na frente da tela, absorvendo uma televisão ou um rádio o dia inteiro, ouvindo, sentindo aquilo. E aquilo era uma verdade, né? Antes a massificação era muito facilmente de ser, as massas eram facilmente controladas pelos grandes meios de comunicação. Com a internet começou a ter uma reflexão um pouco maior sobre toda a comunicação. E nesse intervalo, muitas pessoas do grupo publicitário, os criativos, migraram diretamente para o digital. Eu fui para o Brand Entertainment, ainda não estava cunhado esse termo no mundo. Eu comecei a notar algumas formações de grupos internacionais, fui para fora estudar, buscar conhecimento, mas mesmo lá fora, mesmo nos Estados Unidos, o berço da grande mídia do mundo, não tinha nada estruturado ainda sobre o Branded Content, Branded Entertainment. Depois eu vou ter um vídeo aqui explicando exatamente o que é isso, mas eu estava tentando ser visionário no mercado, eu estava tentando descobrir um nicho novo de operação. E esse nicho novo eu voltei para o Brasil cheio de ideias, cheio de vontade, com todo o capital intelectual, todo o poder que eu tinha de ter trabalhado com essas grandes marcas, e me juntei ao mais gente fina e mais, para mim, o melhor apresentador da televisão brasileira, o Otaviano Costa, e durante algum tempo a gente esteve junto ali, brigando nesse setor, desenvolvendo projetos, criamos, inovamos, trouxemos a primeira TV em táxi do mundo,
né? A gente também fez a primeira loteria dentro de táxis, através do primeiro POS operando em táxis, ou seja, a gente começou a criar mídias, criar novos pontos de conexão de marca, onde a marca ela passa a ser dono daquele canal, né? O YouTube ainda não tinha sido inventado, né? Se eu não me engano, o YouTube surge em 2008, meados de 2008, e eu e o Otaviano a gente estava junto de 2006 a 2008, alguma coisa assim. Então a nossa briga era para conseguir espaços dentro das emissoras para que marcas se tornassem donas daqueles espaços, né? E a gente chegou a ter 10, 15 programas no line das emissoras, aguardando um espaço, aguardando um horário para a gente poder operacionalizar o que seriam alguns grandes projetos de brand entertainment que mudaria o rumo da comunicação, como mudou em diversos países. Em diversos países o brand entertainment acabou sendo um grande ativo das marcas. Então esse pensamento acima do estratégico estava tentando pôr em prática um pensamento acima do estratégico. Mas o mais importante disso é que houve um desenvolvimento, um entendimento de que existiam escadas a serem, degraus a serem atingidos numa escada evolutiva. Então, dali, tinha duas opções, né? Ou eu continuava acreditando no Brasil, acreditando que aqui iria surgir alguma forma de brand entertainment, alguma forma da gente colocar, de desenvolver esse nicho juntos, né? Da gente continuar desenvolvendo o mercado, ou ia para fora do Brasil. Até tentamos fazer uma associação com algumas empresas da Europa e alguns processos que andaram, alguns projetos começaram a ir para fora, para o exterior, mas a nossa raiz era aqui no Brasil. Então a gente resolveu ficar no Brasil. Principalmente eu, acabei me tornando sócio de uma pequena emissora de TV, depois juntando sócio de uma agência digital, tentando fazer essa junção ainda de televisão com agência, acabei investindo em outros setores, incorporadoras, sócio de importadoras, fui executivo de grandes bancos, representante de bancos de commodities internacionais, montei departamentos inteiros em empresas, investi em franquias, montei rede própria de franquias, mergulhei no mundo do desenvolvimento pessoal, fiz curso com os maiores especialistas do Brasil em marketing digital, coach, positividade, montei estratégias para a transição de carreiras, tudo isso para dizer para vocês que aquela mente inquieta, aquela mente que queria escalar mais na escada evolutiva criativa, estava em busca de um sentido maior, né? Mas nada disso foi tão impactante quanto a minha transformação quando eu mergulhei verdadeiramente em Cristo, quando eu descobri a cristandade que existia dentro de mim e deixei ela aflorar, né? Quando eu larguei tudo, quando o meu chão se esvaiu dos meus pés, quando nada mais fazia sentido, mergulhei na única coisa que realmente faz sentido. As vestes novas me deram sandálias novas e de repente meus pés não mais eram atraídos para a satisfação do ego. Eu estava agora indo para os montes. As minhas sextas-feiras, que antes eram a busca de diversão, agora estavam indo para os montes. Igrejas, comunhão, entre pessoas adoravelmente simples. Mas sabia que de alguma maneira Deus iria usar todo o meu passado para estar aqui, agora, falando com vocês. Mas antes dele me usar para isso, tem um tempo. É preciso esse tempo de esticar a cristandade. Tempo que muitos se negam a ter. Porque é um tempo de deserto. É um tempo de solidão. É um tempo de introspecção. É um tempo de você com ele. E esse tempo é um tempo estritamente necessário. Sem ele, você não estica, você não entende, você não deixa, você não cria espaço para que ele opere dentro de você. Então esse tempo de conforto, de confronto desgastante entre carne e espírito é fundamental. Não quer dizer que você vai descartar tudo aquilo. E vou citar aqui a passagem de Moisés, né? Se vocês verem Moisés, Moisés teve 3 etapas muito bem distintas em sua vida. A primeira etapa, onde ele teve um enorme aprendizado, onde ele teve um mergulho fantástico nas artes da guerra, da geografia, da ciência, da astrologia, da física, do poder bélico. Ele tinha acesso a tudo. Ele devia ser a terceira, a quarta a pessoa mais importante, ou mais forte do mundo naquele momento. Ele estava dentro do maior império. Ele era filho do faraó, né? Ele era filho adotivo, mas era filho do faraó, neto do faraó, perdão, né? Mas ele estava no reino, né? E ele tinha acesso a tudo, acesso a governantes, acesso a mesas de negociação, acesso a estratégias. Lembra, ele não era mais um menino.
Aos 40 anos de idade que ele saiu dali. Até os 40 anos, imagina quantas reuniões, quanta inteligência, quanto numa época que onde tinham poucas distrações, né? Não é como o dia de hoje que você liga a TV e perde 2, 3, 4 horas da sua vida. Eles não tinham redes sociais. Então imagina o tamanho da preparação que tinha Moisés. Mas não foi ali que ele foi forjado. Foi justamente quando ele deu espaço, quando ele ficou 40 anos ressignificando a sua vida. Imagina uma mente totalmente atribulada, inquieta, uma pessoa que está nas principais mesas de negócios do mundo, um cara que é um grande executivo de uma empresa, de repente ele é colocado no meio do deserto por 40 anos. Como que fica a mente dele? Todos os dias fazendo a mesma coisa, cuidando de ovelhas, cuidando do gado, cuidando da pastagem, alimentando animais. Essa era a vida de Moisés, que durante 40 anos ele teve o tempo para se ressignificar, o tempo para se reestruturar. E foi essa reestruturação, esse tempo, esse vazio que permitiu Deus agir. Quando ele criou espaço para que Deus realmente entrasse. Onde ele foi forjado ali, na simplicidade, no dia a dia, para atender às demandas que seriam gigantescas. A terceira fase de sua vida, ele aplicou os dois conhecimentos. Tanto o conhecimento das armas, o conhecimento de geografia, o conhecimento da arquitetura, de forjar armas, de traçar estratégias bélicas. Ele tanto isso quanto como ser um humano capaz de passar esse conhecimento sem atingir, sem magoar, sem mostrar superioridade, passar esse conhecimento de uma maneira que as pessoas absorvam e obedeçam e o respeitem. Imagina você coordenar quase uma dezena de milhão de pessoas no meio do deserto, sem água, para que elas marchem. É muito difícil. Ele só conseguiria isso com uns 40 anos, aprendendo a tocar ovelhas, a coordenar gado, a entender que ele teria ovelhas muito mais difíceis de tocar, que precisariam muito da coordenação do alto. Então, a terceira fase de Moisés, ele vem e ressignifica tudo isso. E esse movimento triplo a gente percebe em vários heróis da Bíblia. Davi que tinha uma vida pacata no campo, absorvendo, se conectando, louvando, ouvindo a voz do Senhor. Tinha um coração puro, mas não tinha perspectiva nenhuma, não tinha nada para sua frente. Aí ele recebeu a unção. Quando ele tem a unção, essa conexão que ele tinha, que antes era uma vocal, passa a ser espiritual. Ele passa realmente a ter ele foi ungido, né, por Deus, né, através de Samuel. E nessa unção ele foi esticado. A sua cristiandade foi esticada durante um longo período. Né? Ele passa décadas no campo, depois ele passa décadas com essa unção sem poder fazer nada e o governo já sendo destruído, o governo de Saul já fazendo uma série de coisas erradas para o povo, até que ele vem à execução. Até que ele põe à prova todos os dois conhecimentos adquiridos. O conhecimento de quando ele era ainda um garotinho, sem perspectiva, o conhecimento da pureza, depois o conhecimento onde ele era um garotinho com o conhecimento de Deus junto, até que ele coloca tudo isso à prova, né? Onde sim, ele vira um grande líder de uma nação usando esse coração, nunca deixando esse coração de lado. E a gente também vê isso na fase de José, né? José tem a sua fase com a família, depois ele tem a sua fase prisioneiro, onde ele estica a sua conexão com Deus. Né? A fase do entendimento, a fase do prisioneiro, a fase de execução. Onde essa fase da conexão com Deus, a revelação divina, que traz para ele tudo que ele precisava para ser o braço direito do faraó no Egito. Então a gente percebe essa tripartida, essa tria onde você tem informação, conhecimento, transformação, informação e conhecimento, transformação, criatividade e execução e poder, onde você então forma o que eu chamo de matriz ICP. E essa matriz ICP, vai estar aqui um design dela, e é importante vocês darem uma olhada nesse design, porque ele vai fazer parte de quase toda a estruturação, de todo o conhecimento que eu gostaria de passar para vocês. Tudo que eu tenho nessa bagagem de conhecimento dupla,
tanto do secular quanto do mundo espiritual, estão um pouco aqui nessa matriz. E agora eu vou falar um pouco para vocês como foi que eu cheguei ao fato de querer estar aqui conversando com vocês nessa fase, né? Há 2 ou 3 anos, 3 cristãos diferentes, um amigo e 2 pastores que eu nunca tinha visto na vida, porque foi coincidências, foi um pastor que veio na igreja que eu frequentava, depois eu fui numa outra igreja acompanhar a minha esposa que queria que a minha filha participasse de uma comunhão nova. Então, igrejas diferentes, pastores que eu nunca tinha visto, e um amigo que também nunca tinha tido revelação alguma. Mas ambos, todos os 3, falaram a mesma coisa. Você vai cuidar da educação do reino. Algo já me incomodava nas madrugadas para escrever um livro. E eu escrevi. E nele eu conto a metodologia que é uma das vertentes desse triângulo, que é esse livro aqui, né? Criatividade, o dom negligenciado de Deus. Mas não é sobre esse livro que a gente está tratando nesse curso, nesse projeto dos estrategistas do reino. Ele é uma das vertentes que a gente vai tratar mais para frente. Então, quando eu acabei o livro, eu fui convidado por um pastor, meu cunhado, para mergulhar na Greenhouse da Zion, da Igreja Zion, que tem um grande movimento dunamis nas universidades. Eles são realmente muito fortes e fantásticos nesse cunho educacional. Eu fui e foi a melhor experiência da minha vida. E recomendo a todos os cristãos irem pelo menos uma vez na vida ali. Foram os mais transformadores 15 dias da minha vida. Ali não só eu finalizei realmente o livro, faltavam detalhes, mas mergulhei nas águas e senti que não mais coordenava meus pés. Saí dali pronto para lançar o livro, mas ainda me faltava algo, mais um ano de deserto. Quando eu sentia que era a hora, algo me tocou e eu tive que mergulhar de novo no meu deserto, tive que mergulhar de novo no conhecimento. Porque se eu queria transformar vidas, não basta ter conhecimento. Você precisa se entregar inteiramente à segunda fase. Entender que Moisés tinha todo o conhecimento capaz de levar as pessoas a atravessarem por 40 anos o meio do deserto, mas ele tinha que ser esticado no espírito até o limite. Ele tinha que suprimir seu ego, ele tinha que entender a lidar com pessoas, né? Então eu precisava ainda aprender com pastores, com pessoas que comandam multidões. Então eu passei a observar com os olhos diferentes, desde os meus líderes de célula, observar meu pastor, a ouvir mais os pastores no âmbito digital, a também olhar um pouco mais para esse mundo do ensino hoje, que é um mundo muito digitalizado, muito tela, como que essas grandes pessoas interagem através da tela, como que eles passam conhecimento, porque se você está tocando alguém que está muito distante de você, você tem que ter o cuidado de saber se ela está realmente absorvendo esse conhecimento. Então existem metodologias, metodologias de ensino, metodologias gráficas, metodologias de passar, de se conectar. E esse mergulho levou um ano. Um ano estudando marketing de rede digital, marketing de estudos, as grandes plataformas de conteúdo, as grandes plataformas de ensino, entender como que essas pessoas conseguem se conectar através de uma imagem, qual que é a verdade, qual que é o olhar, o que tem que ser passado. Passei a admirar pessoas que eu nem seguia antes, como o Jordan Peterson. Comecei a entender a forma que ele passa o conteúdo dele, a entender a verdade por trás, admirar suas palestras. Ele se fez um desafio que eu acho fantástico, fantástico. Ele não tem script nas palestras. Ele não quer perder o tempo palestrando. Ele mergulha no momento onde ele quer ali continuar sendo esticado em suas conexões neurais. Ele quer trazer reflexões novas a cada nova palestra. Isso eu achei fantástico. Então acho que esse momento de conexão, esse momento de introspecção, foi muito disso. De entender que existem pessoas seculares, existem pessoas do mundo cristão, existem pastores que se entregam àquele momento da transformação do outro. Esse momento da transformação do outro é uma conexão diferente. Às vezes eu percebia que o pastor chegava com tudo pronto, com todo o script pronto, porque eu tinha visto o culto anterior dele. E era o mesmo culto no mesmo dia. E nesse novo culto ele mudava tudo. Por quê? Porque o ambiente exigia outra coisa, exigia outra informação.
E é mais ou menos essa mente inovadora, essa mente esticada, que une os mundos, que une as suas experiências, tanto a experiência da formação secular quanto a experiência da formação espiritual, do esticar espiritual, mas se entregam ao processo, onde você põe todo o seu aprendizado e naquele momento você continua conectado com o Espírito. Naquele momento que você está passando a informação, você continua sendo guiado pelos céus. Essa é a parte mais importante, onde você tem o flow, onde você deixa fluir, onde existe uma intencionalidade muito maior do que um roteiro, do que palavras, do que verdades que vêm de pensamentos que foram editados, que foram cooptados. É um pensamento puro. E esse pensamento puro vindo daquele momento me transformou. Me fez criar sim bases para que eu possa passar algo estruturado, mas me fez entender que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo vai ter uma conexão diferente. Cada um de vocês vai ter que ter uma transformação diferente. Eu vou passar uma base do que eu vi, do que eu trouxe de bagagem, mas a importância dela, o que ela vai causar dentro de você. Então, nesse momento, eu peço que eu não atrapalhe a sua caminhada. Eu peço que seja bênção. Se você está assistindo esse vídeo, é porque vai ser bênção para a estruturação da sua empresa e de outras coisas, porque entender a tripla ação, como Deus dividiu em 3 fases tudo na vida, não apenas os seus grandes momentos dos heróis. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouquinho. Então eu fiz um corte aqui para que vocês possam pausar e começar daqui para frente, sempre que vocês quiserem voltar. Agora que eu expliquei como cheguei até aqui, isso aqui é o que vai importar para vocês. A matriz ICP, vai ter esse desenho sempre que eu falar dela, vai ajudando você, porque ela é dividida entre informação, criatividade e poder. Né? Vou explicar melhor esse I de informação. É tudo que você obtém para a tomada de decisões. Então é a área da empresa que trabalha com conhecimento, inteligência de mercado. Seja uma empresa pequena, onde isso venha do ouvir o consumidor, ler artigos, estudos, ou de empresas gigantes com data center, big data, cruzamento de dados e centenas de analistas. Até mesmo sua faculdade é para isso. Tudo que você estudou, os cursos, as atualizações que você faz para a sua empresa, as pesquisas de mercado, o atendimento ao consumidor, o ouvir, o olhar atento, isso é pesquisa, isso é informação, isso é estar atento, isso é sentir a sua demanda. A gente vai ter um vídeo aqui demonstrando quais setores da empresa ou quais principais setores da empresa estão mergulhados nessa vertente, nesse ângulo da informação. A empresa vai ser praticamente dividida em 3, o que vai te ajudar muito na organização dela, vai te ajudar muito nas contratações, e é para isso também que serve a matriz ICP. Do lado oposto, nessa base, o que dá base, o que foi durante séculos, desde a Revolução Industrial, a base das grandes empresas vem a produção. Era a informação, a demanda que existia e a força produtiva, o capital, o poder operacional, as mentes, os executores, quem põe a empresa, quem briga, quem vai lá, quem entrega. Quem faz, os operadores, o chão de fábrica, a logística, toda a parte da empresa voltada à produção, ao poder, à operação. É isso que é o P, o poder. P é tudo que você tem de poder. Não adianta nada você ter informação se você não tiver poder de execução. Né? Isso sempre foi assim no mundo, até que isso começou a surgir. Então o próprio mercantilismo dentro dessa estrutura começou a dar poder para quem tinha a informação, né? Para que fizesse a transformação. Então tinha ainda mais um fator, a ousadia, né, de tomar o capital. Mas isso a gente também vai ter um vídeo só falando da história de como essa matriz foi operada e como isso atravessou os tempos. Então, você coloca desse lado aqui, do lado desse canto direito aqui, as máquinas, toda a força operacional, os executivos, né, os programadores,
os terceirizados que estão ali prestando serviços para você. Claro que não serviços de inteligência, né? Mas estão prestando serviços de mercado, estão de produção. Se você terceiriza a sua fábrica, se você compra equipamentos, eles também participaram, eles também têm essa matriz. Então eles se encaixam nessa vertente, nessa base do triângulo à sua direita, tá? E no centro desse triângulo, apontando para o céu, né, a gente vem com a C de criatividade, a inovação, o planejamento estratégico, a tática, a visão, todo o pensamento estratégico da empresa visando crescer e se perpetuar no setor, ou mesmo sobreviver, ou até mesmo desenvolver novos setores, vem da vertente criatividade. É justamente a equipe ou o indivíduo que pega a informação que foi fornecida e transforma em um plano para que a outra ponta execute. Aqui, geralmente, nessa ponta do triângulo, está o comando das empresas. Desde uma empresa pequena, onde o seu dono ouve o cliente e sabe para onde o barco deve ir, até grandes conglomerados, que possuem geralmente visionários no comando. Eu digo geralmente, pois existem sim empresas bem-sucedidas com líderes operacionais, mas geralmente não são operações que lidam diretamente com o mercado de consumo. As Big Techs, e teremos um vídeo falando somente das Big Techs aqui, que elas possuem, se vocês tirarem ela hoje da maior bolsa de valores do mundo, praticamente some a bolsa. Então as Big Techs elas têm uma relevância absurda no cenário financeiro mundial, na importância operacional mundial. Recentemente a gente viu o poder delas, se elas desplugam ela pode parar uma nação. Né? Se elas tiram uma nação dessa operação, elas podem parar uma nação. Uma Big Tech ela tem uma influência absurda em nações. Ela passa a ser um órgão essencial para a sobrevivência financeira de várias nações, ou da maioria das nações do mundo. Então essas Big Techs, elas têm uma matriz ICP muito bem definida, mas absurdamente bem definida, essencial para a perpetuação dela no poder. E a gente vai ter um vídeo falando dessa perpetuação do poder aqui, que é importantíssimo vocês entenderem a força dessa matriz. Bom, quanto melhor for cada uma dessas três pontas, quanto mais cada uma brigar pela excelência no seu setor, elas vão funcionar como forças opostas, mas que elas possuem um centro de conexão. Né? E é justamente ali, quando existe um equilíbrio entre a quantidade de informação, a qualidade da informação que chega, o tratamento da informação que chega, com a qualidade criativa exponencial que você tem ali dentro e com a força que você tem de produção. Quando existe um equilíbrio nessa matriz, é uma roda que passa a girar. Essa informação ela chega, ela transforma, essa transformação ela traz novos produtos, novos setores, novos entendimentos, novos posicionamentos, novos executivos que geram novas conexões, nova inteligência, novo mercado, nova transformação. Isso é um ciclo virtuoso de perpetuação no poder. Não só empresas, como governos, como estrategistas estão atuando dentro dessa matriz. E você que é uma empresa pequena, que está começando a sua operação agora, ou tende a começar, entendam. Entenda você, entenda o mercado, estude, capte a informação, traga a transformação e tenha o poder de executar em maneiras equilibradas. Informação, criatividade e poder de uma maneira equilibrada é o que vai garantir longevidade à sua operação. Você não pode nunca se desconectar do mercado, da informação que ele está te dando. Muitas empresas cometeram esse erro. Muitas empresas nascem sem entender direito o setor que estão atuando, sem mergulhar a fundo. Elas nascem de uma vontade, não de uma ideia pesquisada. Elas nascem de uma micro-ideia, não de uma ideia esticada. Não de uma ideia que passou pelos seus degraus evolutivos. Não de uma ideia que deixou de ser apenas a execução de uma informação, o que eu diria que é 99% das empresas que surgem. Ela é apenas uma execução de uma informação. Vou dar um exemplo banal, eu li numa revista que tem apenas 3% dos executivos do Brasil falam inglês. Isso é uma informação. Eu tenho algum capital, eu tenho informação e eu tenho algum capital. Então eu tenho informação e poder. Qual foi a transformação que eu fiz?
Inovação nenhuma. Eu montei uma escola de inglês. Bom, então você pegou uma informação, montou uma escola de inglês focada, talvez para executivos, com alguma metodologia de executivos, e foi a mercado. Você deixou de ser 8 bilhões de pessoas e passou a ser 10 milhões de pessoas que tiveram essa ideia. Né? Então você não foi estrategista, você não teve uma grande ideia, você não esticou no seu diferencial, você apenas pegou uma informação plana e transformou numa execução plana. Por isso que você está nesse plano. Se você quer subir, você tem que se entender o processo de esticar essa informação, de trazer novas informações, de fazer suposições, de pivotar. De pivotar é uma palavra muito usada em startups. Vocês vão entender que durante o processo de criatividade, processo de criação de novos conceitos, de novos posicionamentos, de novos produtos, com essa mesma informação até que você atinja excelência também na área de criação. Só que isso você abastece de novo o canal de informação para obter mais informações. Vou dar um grande exemplo. Né? Se vocês olharem a história do aplicativo Duolingo, ele também tinha essa informação de que precisava falar inglês. Só que eles foram mais fundo. Eles foram entender que o mercado tinha pessoas que não tinham o inglês como segunda língua, não tinham o inglês como... e como era importante ter esse inglês espalhado no mundo. E como era importante isso ser de uma maneira fácil e acessível. Então eles começaram a pensar em plataformas, plataforma digital, aplicativo na mão das pessoas, como deveria ser esse aplicativo, como que a pessoa tem ou não tem acesso. Essa pessoa pode ter de graça? Sim, grande parte da base da Duolingo é de graça. As pessoas vêm de graça. Como é que eles são pagos? Ok, é de graça? No setor de graça, onde é de graça, você vai ter acesso a uma formação de inglês de graça, só que você vai ver propaganda. Então ela está sendo paga de alguma forma. Mas mais do que isso, eles deram um passo acima, eles passaram da ideia e foram no estratégico. Mas ninguém ainda fez isso de uma forma gamificada. Então eles transformaram o processo de aprender inglês em gamification. Então eles deram um passo, eles se transformaram estratégicos, eles desenvolveram o setor. Dá para ensinar inglês através de gamification, e por serem pioneiros. Né? Hoje é uma empresa que fala com milhões de consumidores e vale bilhões de dólares. Então a mesma informação, quando é colocada na matriz, quando você passa pelo processo de esticar essa informação, de esticar o limite dessa criatividade, até onde eu posso ir, e ela é infinita. Criatividade é sempre infinita. É o ponto onde é infinito. Todos os outros dois são finitos. A informação é finita, o poder é finito, mas a criatividade é infinita. Então entendam de novo que vocês precisam colocar em prática a matriz. Né? Nesse momento a gente está falando de histórias, né? Vai ter essa tensão, é muito importante vocês entenderem que o equilíbrio dela é o que faz perpetuar. Né? Toda essa metodologia visual de vocês entenderem, de vocês puxarem, vem muito do meu MBA em Design Thinking. Né? Esse modelo de transformar gráficos, imagens, post-its, colocar nas paredes, usar a metodologia Canva, até mesmo para você treinar suas equipes, ajuda a modernizar e ganhar celeridade e assertividade. Você é empresário, independente da idade que você tenha, se entregue ao novo. Se entregue ao novo, aos processos de treinamentos novos. Hoje você tem ferramentas maravilhosas, Trello, Monday, ferramentas de Kanban, Canvas, onde você cria squads, cria esquadrões, cria equipes, onde você multiplica o seu poder de atuação, onde você está conectado com o seu executivo no celular. Independente do tamanho da sua empresa, entendam essa matriz. Entendo essa matriz, ela é muito importante para a gestão moderna, para a gestão que você quer aplicar na sua empresa. Né? Agora que você viu que a sua empresa também pode ser dividida em três, como foi a vida de Moisés, como são algumas das mais avançadas empresas do mundo. Né? Elas também são assim. Tente distribuir em áreas tudo que existe na sua empresa. Tente entender que existe um time, pessoas que focam mais na inteligência, que gostam desse atendimento e tem essa tendência de conectar, de trazer informação, de tratar informação, de captar detalhes e ser observadores. Como tem gente que é muito poderosa, uma força operacional, gente que gosta de brigar, gosta de ir para o campo de batalha, e tem gente introspectiva, gente que gosta de ficar no flow, deixar aquela mensagem ser mastigada, ficar mais um tempo ali. E use um post-it, um flip chart,
E eu vou te colocar aqui imagens de como montar isso para que você distribua as áreas, para que você pegue exemplos, para que você crie outros tipos de conexão. Claro que nem todas as áreas vão estar nessa pontinha ou na outra ponta. Elas às vezes atuam, às vezes a mesma pessoa pode atuar em duas frentes, dependendo do tamanho da empresa, mas com o tempo, com o crescimento da sua empresa, eu sei que ela vai crescer, porque você está buscando o crescimento estratégico, você vai delinear bem essas áreas e vai fazer com que elas briguem, tensionando as suas pontas para que cada uma queira crescer, e é isso que vai gerar o crescimento da sua empresa. E eu vou dar para vocês agora um exemplo prático. Um exemplo prático, muito simples para vocês entenderem como foi isso, como isso foi aplicado recentemente dentro de um grande banco. Tá? Para vocês, eles tinham equipes separadas, né, que trabalhavam sobre comandos separados, né, todos vendendo produtos. E esses comandantes, né, esses gestores, lideravam grupos que vendiam esses ativos financeiros. Né? Então, essa briga entre eles era o que fazia dar o atrito e vender. E aí eles vendiam bem. Às vezes um estava no comando, outro na liderança, outro na outra liderança. Quando eu entrei no comando operacional dessa área de marketing, essa área estratégica da empresa, eu apontei para eles e falei, olha, vocês estão levantando informações e não estão cruzando essa informação. Esse grupo aqui não passa informação para esse. Esse grupo aqui tem inteligência e esse grupo aqui também tem inteligência. Eu unifiquei toda essa inteligência de dezenas desses pequenos polos de levantamento de inteligência e identifiquei que também não existia nenhuma forma de pesquisa de consumidor, não existia nenhuma forma de rastreamento digital. Então eu criei uma rede de inteligência dentro de um banco, né, para levantar informações conectadas a toda a gestão interna, conectadas à pesquisa, e isso levantou muita inteligência para essa operação. Então, quando eu apontei para essas pessoas que elas não faziam parte apenas das vendas, mas sim do movimento estratégico de levantamento de inteligência, que elas seriam a base do futuro do banco, mudou até a atitude, a percepção das pessoas. Elas começaram, as meninas, as pontas de venda, quem estava lá com o consumidor final, que se entendeu nessa vertente da inteligência, passou a anotar tudo. Passou a tabular, passou a cumprir, a preencher uma série de formulários, o que ajudou muito, o que vai ajudar muito essa roda a girar e a perpetuar no setor, crescer e perpetuar no setor. Então, como é importante isso em todas as empresas. Quando você delimita a área, você trabalha nessa área, e essa área é que vai fazer isso aqui circular, como é importante a pessoa se ver ali dentro, como é importante você, gestor, você, executivo, direcionar quem é de inteligência para a área de inteligência. Não que essa pessoa não possa transitar, mas naquele momento, naquele horário, naquele projeto, ela é responsável pelo levantamento de inteligência. Depois do entendimento na matriz, talvez esse seja o maior ensinamento que vocês vão ter nesse vídeo. As pessoas, quando se entendem numa área estratégica, quando vocês colocam ela com uma responsabilidade estratégica, ela vira outra pessoa, ela cresce, cria um sentimento de pertencimento que ajuda muito você a coordenar. Quando a pessoa ela se direciona para isso, a partir de agora você não serve mais cafezinho. Você é a pessoa que vê a felicidade, que detecta, que me traz relatórios sobre como está o cliente, como o cliente entrou na sala, como o cliente saiu da sala. Você não é mais o porteiro, você vai reger toda a inteligência de entrada e saída do prédio, você é o primeiro contato com o meu cliente, você é o último contato, ele saiu melhor do que entrou, você começa a dar importância. Essas meninas passaram a fazer cursos de decifrar clientes, de entender, de saber mais, porque elas agora se viam integradas ao setor estratégico. Isso diminui turnover, isso diminui burnout. Isso mostra que a pessoa está num crescimento, mostra que agora ela tem um setor inteiro de crescimento, que ela pode trabalhar com a inteligência do mercado. Isso vale para todas as três áreas. Isso vale até para você circular entre as áreas, para você mudar o chapéu, de saber que agora nessa outra área a sua determinação é outra, que o futuro da empresa, que sua mente tem que estar elevada, você tem que estar buscando novos ares, novos cursos, novas visões. Se você trabalha nessa ponta, você tem que ter um pouco de futurologia. Ah, não, você é uma ponta produtora, você tem que entender de gestão, de logística, você tem que entender, você direciona a mente das pessoas, facilita o comando da sua empresa. Muito mais do que isso vai te trazer resultados financeiros.
E agora eu quero trazer um momento de reflexão a vocês, de como esse modelo triplo, esse modelo trino, esse modelo de governança nos foi concedida já desde o começo da criação pelo nosso Senhor Deus Pai. Se não é o Espírito Santo o detentor da informação, né, como foi o Espírito que moveu os profetas, em 2 Pedro 1, 21, quem revelou os mistérios aos apóstolos. Em 1 Coríntios 2, 10 e 11, a quem hoje continua falando a igreja, é o Espírito que traz a revelação, que traz a informação, que traz a conexão, que traz a visão. Em outra ponta, nós vemos Jesus, que é o poder. Em nome dele, é o poder de Jesus. Em João 14,13, tudo o que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em Marcos 16:17, e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. É o poder que há em nome de Jesus. E o Deus Pai, o Criador, conhecido como o Criador, dele vem o sopro da vida. Os mares e montes, a sabedoria que formou o universo, Provérbios 3,19, é ele quem concede o dom da inventividade, da imaginação e da criatividade, reflexos direto da sua imagem em nós, Gênesis 1, 26, 27, tudo o que existe partiu de sua mente criadora, e tudo o que criamos é um eco da criação original. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus, Provérbios 3,19. O Espírito de Deus me fez e o sopro de Todo-Poderoso me dá vida, Jó 33,4. A criatividade, a mente criadora, é o Pai do infinito. Por isso é infinita a escalada criativa. A matriz ICP tem uma bela inspiração. A matriz ICP já foi aplicada. A matriz ICP trouxe muitos resultados. Espero que ajude muito vocês nessa caminhada. E que Deus possa abençoar muito vocês com estratégias vindas do alto, com criatividade infinita e com poder. Quero que você comente aqui o que você achou da matriz ICP, como que você já viu, como que você vai aplicá-la na sua empresa, na sua escola, no seu ministério, na sua educação, o que você vai trazer a partir daqui. E também, curta, envie para quem você acha que precisa. Tem muita gente que esse conteúdo pode ajudar nessa caminhada e você vai estar sendo luz, foco de bênção. Então, clica no compartilhe e envie para quem precisa.